Falando do Coringão, né, em relação às eleições que você me perguntou, que foi a nossa coluna hoje no UOL, porque a eleição no Corinthians realmente está pegando, existe aí essa questão da situação definir o seu candidato, porque Augusto Melo já é o candidato da oposição, já fez o lançamento oficial no Parque São Jorge para os associados, e aí eu tive acesso a essa pesquisa, né? Até te mandei aí, porque chegou para mim o print, né? Porque eu não sou sócio do clube, eu não sei se exatamente só os sócios receberam, creio que não, mas a gente recebeu essa pesquisa por SMS que vai definir o candidato da situação, viu, Razan? Já está descartada a reeleição, né, a candidatura do presidente atual, Duílio Monteiro Alves, teria que ter uma mudança no estatuto, ou então se aproveitar de uma brecha que existe sim no estatuto, a brecha, mas o Duílio não quis encarar isso, até porque o grupo dele não é a favor, e aí a situação não lançou o seu candidato. André Negão foi o primeiro nome que foi lançado em público, houve ali uma rejeição em parte, né, do grupo, inclusive alguns grupos quiseram lançar o Ronaldo Giovanelli como candidato, ele nem consta nessa pesquisa, que é curioso também, tá? Porque tentaram emplacar a candidatura do Ronaldo Giovanelli, mas na pesquisa que foi divulgada pela situação, o Ronaldo Giovanelli sequer aparece. Então, vou citar os nomes para vocês. O André Sanches, que alega que não vai... Essa é a pesquisa aqui, Samir, que você mandou, né? Isso, essa mesmo, Razão. Isso aí é uma fonte que recebeu, né, que me enviou. Então, primeiro diz, informativo do Corinthians, em novembro os associados decidirão quem será o próximo representante do clube. Você participará desse processo? Então, dá a entender que não só são os sócios, né, que receberam a pesquisa. E, claro, para ser sócio também, não adianta ser só sócio, tem que ter 5 anos de associado no Corinthians para votar, viu, Razan? Já para evitar aquelas confusões que a gente cobriu no Santos. Lembra que vinham uns ônibus com os gringos? Enxurrada de associação um ano antes da eleição, um monte de gente pagando, né, para virar sócio, e aí chegava no perto da eleição uns nomes malucos na listagem de sócios. Exatamente. Então, no Corinthians, para evitar esse tipo de situação, só pode votar com 5 anos de associado do clube, né? No clube de Parque São Jorge, lembrando que o sócio torcedor não vota no Corinthians. E aí, na parte de baixo, os candidatos. Você votaria em André Sanches, André Luiz, que é o André Negão, o Augusto Melo, que esse já é o candidato oficial da oposição, já tá fazendo campanha, inclusive, o doutor Jorge Calil, ex-diretor do clube. O doutor Calil não tem rejeição, tá? É um dos nomes que estão aí na pesquisa, é um dos nomes que está na pesquisa. O Paulo Garcia, que também aparece, um nome bastante conhecido no Corinthians, né? Todo mundo sabe do Paulo Garcia, e o Roque Cittadini e o Romeu Tuma. Esses três aqui, eu posso garantir para você que não vão sair, o Razan. Até para, né, deixar bem claro aqui, a pesquisa é essa, tá chegando nos celulares aí dos torcedores corintianos, dos associados, e aí vem a apuração do repórter. Esses 3 últimos aqui, inclusive o Paulo Garcia tem pipocado muito essa notícia de que ele vai sair para candidato. Ele não vai sair, tá? E o Roque Stadini também não, e o Romeu Tuma não. Então vai ficar entre o André Negão, o Dr. Jorge Calil e o André Sanches. Fica essa questão se o Andrés vem ou não, volta ou não, mas o nome preferido deles é o do André Negão, que é a vez, né, do André Luiz, né, na renovação e transparência, e fica agora entre o André Sanches, desses nomes aí, o Andrés, o André Negão e o Dr. Jorge Calil. Os outros 3 eu acho que estão, acho não, né, pela apuração, estão descartados, apesar aí da gente vai ter que esperar para saber o resultado dessa pesquisa, né? Espero trazer para vocês aqui o resultado. O Corinthians não, né? A situação vai até o fim de maio, mais ou menos, com essa pesquisa. E se o Augusto Melo estiver ganhando, amigo, não sei não, viu, Razan? Podemos ter aí talvez, mas aí é só uma opinião, né? Talvez o Andrés aí pintando, apesar que o Andrés não quer de jeito nenhum, né? Então, a gente precisa aguardar, mas colocar o nome dele aí na pesquisa que é curioso, Razan.
E nessa foto que está na tua postagem da tua coluna no All Sport, o Samir, é justamente o André que está ali do lado do Duílio junto com o André Sanches, né? O Negão à esquerda, o André Negão, e o André Sanches à direita, é isso, né? Isso, porque o André Negão, na verdade, ele junto com o Andrés, o Dr. Jorge Calil, acho que o Mário Gobi também, o André Negão é um dos fundadores da chapa Renovação e Transparência. O Duílio, por exemplo, nem é um dos fundadores. E o combinado é que seria a vez agora do André Luiz se candidatar, o André Negão, mas houve ali uma polêmica, tem pessoas da situação que não queriam o nome do André Negão, acho que o Augusto ganharia a eleição com ele, e aí sai a pesquisa para isso, entendeu, Razan? A pesquisa vai realmente mostrar se o André Negão tem força ou não contra o Augusto Melo, porque o que importa, né, a gente até conversou isso aqui no de primeira, o que importa não é o torcedor que está lá no Twitter, que está nas redes sociais, né, o torcedor até de arquibancada. Nessa questão é o associado, é o torcedor que frequenta o Parque São Jorge. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Existem dois Corinthians, né? O Corinthians da porta para dentro ali no Parque São Jorge e o outro Corinthians. Então, agora que nós vamos saber, porque nas redes sociais, eu mesmo já fiz uma pesquisa no meu Twitter, e o Augusto ganhou com tranquilidade do André Negão, mas precisa saber entre os sócios, Razan. Então, essa pesquisa vai dizer muito. Se o André Luiz, o André Negão, for vencedor dessa pesquisa, ele vai ser o candidato, Razan, você pode ter certeza. Importante essa informação que o Samir traz aqui para a gente, para já ter esse panorama do bastidor político. Então, corroborando também o que você já disse a respeito do presidente Duílio Monteiro Alves, que não está na carta do baralho dessa eleição, não deve ser candidato então mesmo, Samir, e a própria pesquisa já nem considera o nome dele, né? Não considera, porque no caso do Duílio é impossível, teria que se aproveitar de uma brecha que existe no estatuto. Eu fui a fundo nisso, existe a brecha realmente, tá, o Razan? Mas o Duílio teria que bater de frente com todos da situação, tá? Inclusive o Andrés, e ele não quis comprar essa briga, entendeu? Porque você sabe que o André Sanches ele é totalmente contra a reeleição, não só ele, mas grande parte da situação da Renovação e Transparência, e isso causou realmente até uma rachadura na situação. Então o Duílio pulou fora e já avisou, inclusive, em entrevista coletiva, né, a última que ele deu esse ano, que não vai concorrer. Então o Duílio está totalmente descartado, porque e outra, né? Se não se aproveitasse da brecha do estatuto, teria que mudar o estatuto, né, o Razan? E aí, poucos meses antes da eleição, dentro do Parque São Jorge, o Mário Gobi, por exemplo, numa reunião do conselho, falou em golpe, ficaram extremamente revoltados com o Duílio. O Duílio nunca se pronunciou falando que queria ser candidato, mas os seus aliados, sim, né, lá no Parque São Jorge, queriam que o Duílio se candidatasse para uma reeleição, mas está totalmente descartado, o Duílio não será candidato. Mais detalhes de tudo isso que o Samir conversou com a gente também você pode ver na coluna dele no All Sport, trazendo esse panorama então dessa pesquisa que já aumenta e esquenta mais esse clima de eleição no bastidor do Corinthians para os próximos meses. Você guardou algum último trocadilho para fechar sua participação ou hoje está mais tranquilo? Como é que é? Não, o trocadilho não, só uma informação importante que eu talvez até escreva aí agora durante a tarde na minha coluna, mas adiantar, porque aqui é de primeira. O Pedro pode ser titular hoje, viu, Razan, no jogo do Corinthians contra o Remo, né, às 21h30 lá em Belém. Lembrando que o Pedro é a grande revelação do Corinthians, né? O Corinthians espera que ele seja aí a maior venda da história do clube. Eu trouxe detalhes da renovação dele, inclusive salário de 120 mil, uma multa rescisória também monstruosa, enfim, a gente já falou sobre isso, né? O Pedro treinou entre os titulares, o Lázaro pode poupar o Roger Guedes e aí ele estrear exatamente na posição que ele gosta, jogando aberto do lado esquerdo. Corinthians que, né, vai ter alguns desfalques para essa partida, o Balbuena e o Bruno Mendes com dores não vão para o jogo, o Balbuena e o Caetano, desculpa, o Bruno Mendes, esse sim volta, né, que cumpriu suspensão na Libertadores, mas agora a Copa do Brasil não tem nada a ver, então o Bruno Mendes